muito importante sobre violência, gente. Na última semana, 3 mulheres denunciaram um empresário pernambucano de tê-las estuprado. No entanto, os crimes não teriam sido cometidos agora, e sim anos atrás. E o que a lei diz sobre essas denúncias mais tardias, né? É o que Patriota vai responder pra gente agora. Bom dia, Patriota. A investigação nesses casos corre do mesmo jeito dos casos denunciados rapidamente? Oi, Laís. Bom dia para você, muito bom dia para quem está com a gente aqui no Jornal da Cidade. Corre sim, viu, Laís? Um caso que repercutiu bastante, né, na última semana aqui no estado, desse empresário, né, inclusive já foi secretário de uma cidade do litoral sul aqui do estado, lá em São José da Coroa Grande, e surgem as dúvidas com relação ao que diz, né, a legislação relacionada ao crime de estupro. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Eduardo Florencio, que é advogado criminalista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Um caso que chamou a atenção aqui em todo o estado, né? Bom dia, Patriota, bom dia, Laís, bom dia a todos aqui, os ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Cidade. É um caso que repercute não só no estado, né, na cidade e no estado, mas é um crime que abala toda a sociedade, né? É um crime que, infelizmente e rotineiramente, está acontecendo notícias sobre isso aí, e que afeta diretamente as mulheres e também crianças envolvidas. Nesse caso aí específico, Patriota, algumas pessoas, se não me engano, 3 mulheres fizeram denúncia sobre o empresário pernambucano e o ex-secretário também aí da cidade próxima, mas aí vamos ver aí o desenrolar aí dos fatos, o que é que as informações via imprensa vão ser divulgadas, até porque crimes de estupro, eles correm em segredo de justiça. E o crime que corre em segredo de justiça, nem advogados que não fazem parte ou outras partes não podem ter conhecimento do que corre durante o processo. Ô doutor, o que é que diz a lei atualmente? Há um tempo determinado para o crime de estupro prescrever ou não tem isso? Veja só, Patriota, o que ocorre é o seguinte: o artigo 213 do Código Penal, ele fala que o crime de estupro, ele começa em 6 anos e termina em 10. Então a pena do crime de estupro simples, como é conhecido, de 6 a 10 anos. O Código de Processo Penal, no seu artigo 109, ele fala sobre as prescrições. E a prescrição do crime que termina em 10 anos, ela ocorre em 16 anos. Então, da forma que está, então assim, o Estado tem o poder punitivo a partir do conhecimento do crime com 16 anos após isso. Só que houve uma mudança na legislação. E essa mudança na legislação, ela vem exatamente para que não haja uma prescrição punitiva do Estado. Então a ideia hoje, né, é que não haja uma prescrição. Agora as pessoas têm que tomar conhecimento, e aí um caso de repercussão foi no médio aí de Santa Catarina, se eu não me engano, né, que aí muitos crimes haviam prescrito há mais de 20, porque o crime foi cometido há mais de 20 anos. Tá? Então naqueles casos, mais de 50 pessoas denunciaram. Só que ele só foi realmente denunciado pelo Ministério Público em 6 casos de estupro e não nas 50 como anteriormente foi relatado. O crime de violência sexual, um crime de estupro, ele pode ser denunciado a qualquer momento, independente do período em que ele foi cometido? Pode. Ele não só pode, como deve. Então as pessoas que estão mais próximas daquela pessoa que foi vítima dessa violência, ele tem que ter cautela e informar sim sobre a questão da violência. Então, as pessoas que estão próximas, mesmo que aquela pessoa não queira denunciar, fazem parte, não fiquem omissos, ajude, auxilie, porque aquela pessoa está sofrendo. Muitas vezes as pessoas não têm, por medo ou por outros sentidos, nesse sentido, ameaças ou o que for, ela não denuncia, ela não faz. Mas a partir do momento que outras pessoas também têm conhecimento deste crime, ele vai lá, deve ir e comunicar. Se não, faça uma denúncia junto ao Disque Denúncia, utilize também ao Ministério Público. Apesar de que o crime de estupro, ele é um crime personalista, a pessoa tem que fazer o exame de corpo de delito também, né? O laudo sexológico no caso, mas é muito importante que as pessoas que estão próximas também tenham esse conhecimento e denunciem, auxiliem. Ele normalmente, Patriota, ele tem esse prazo aí de 16 anos, tá? No caso do estupro simples, e depois do estupro de vulnerável, que são os menores de idade, a partir do conhecimento, a partir de que a criança torne-se maior de idade, 18 anos, com 20 anos. Mas existe essa condição agora do estupro, ele não ter mais um prazo prescricional. Quais as possíveis penas, né, para um abusador, para um violentador?
Primeiro, em sendo um estupro simples, como eu falei, seria de 6 a 10 anos. Tá? Se for um estupro vulnerável, é de 8 a 12 anos. Então, assim, as penas elas aumentam. Aí tem a questão de corrupção de menores, de colocar outra pessoa no meio ou não. Essa pena pode chegar até de 12 a 30 anos, se houver morte no caso. Casos como esse, né, que repercutem na sociedade, é uma pessoa pública conhecida aqui em todo o estado, podem incentivar outras vítimas a denunciarem também, né, doutor? Que por N motivos as mulheres não buscam, né, não denunciam, mas casos como esse podem ajudar nisso aí também. Eu acho que ajuda muito, né? Esse caso é um caso de repercussão porque é um grande empresário do estado. Mas imagine aquela pessoa que mora ali numa localidade mais carente e que não tem a condição ou suporte do estado ou a mídia inclusive em si. Então é muito importante que as pessoas façam a denúncia, é muito importante que as pessoas se livrem daquele abusador, daquela ameaça, porque realmente é um crime que, se bem trabalhado, se bem investigado, a pessoa, o acusador será punido. E existe um detalhe, patriota, que é o seguinte: não existe crime perfeito, tá? Existe crime mal investigado. Então, se a pessoa diz, talvez naquele caso, eu não vou falar nada porque não dá nada, porque eu não tenho dinheiro. Não, dá sim, tá? Se a polícia se dedicar, se investigar, aquela pessoa que é o abusador será punido. Perfeito. Obrigado pela conversa aqui com a gente, doutor Eduardo Florencio, advogado criminalista. Um caso que chama a atenção, né, Laís? E a gente vai seguir acompanhando ali os desdobramentos, né? Essas vítimas também, né? Para que outros exemplos, né, não fiquem impunes também na nossa sociedade, porque, claro, violência sexual, a gente sabe hoje, acontece muito, né, na nossa sociedade, e isso tem que ser combatido e punido com o rigor da lei, né? Eu volto com você. E outra, patriota, para que as pessoas, antes de praticar esses crimes, elas possam ter a consciência que vão ser punidas, e isso possa, quem sabe, um dia, né, evitar os casos de estupro, porque a gente que é mulher, a gente não tem paz em lugar nenhum. Lucas Medeiros hoje mesmo trouxe, não lembro onde foi o lugar, trouxe no Café Forró e Política, que a mulher foi ajudar um cadeirante e ele lambeu os seios dela. Até que ponto a gente chega, né? Então, enfim, é muito difícil ser mulher nessa sociedade que a gente vive hoje, mas a gente se apega, né, na justiça para que os casos sejam punidos devidamente. 7h33, a gente agora vai falar sobre oportunidade. O SEBRAC em Caruaru realiza